Muito boa tarde a todos. Peço desculpa pelo meu atraso, pelo que obrigou a uma subversão na ordem pré-estabelecida, mas a vida é feita destas coisas. Eu vou falar sobre Dona Teresa e o Foral de Ponte de Lima. É um tema em que eu navego há muitos anos. Há 50 anos, mais ou menos, eu tornei-me professor de História, precisamente aqui, em Ponte de Lima, a minha terra. E dos problemas com que me debati logo à partida foi o facto de os alunos de então, como tínhamos sido nós também no nosso tempo, ao estudar História, não serem industriados absolutamente em nada sobre a história da terra onde viviam e onde nasceram. Para além do facto de que isso seria o caminho para compreenderem a história total, a começar pela história do seu próprio país. Daí a ter arregaçado as mangas e ter-me lançado ao primeiro trabalho de investigação, que foi sobre o Foral de Ponte de Lima, publicado no jornal local, o Cardeal Saraiva, precisamente no ano em que se faziam os 850 anos da outorga desse foral. E depois, no ano seguinte, num pequeno opúsculo, editado pela Livraria Cruz, em Braga. Desde então, a minha relação com os forais nunca mais parou. Além de outros estudos, predominaram, de facto, aqueles que tinham como tema os forais e o municipalismo. Os forais, estudei os forais, designadamente os forais antigos do Alto Minho e do Baixo Minho, também todos, acrescentando o do Porto. Depois fui aprofundando os meus estudos e isso resultou na publicação de um trabalho que se baseou na minha tese de mestrado, Origens dos Municípios Portugueses, e continuando a caminhada, mais tarde, num outro trabalho, a História dos Municípios 1050-1383, e finalmente na documentação em que se apoiaram, na publicação da documentação em que se apoiaram esses estudos, que tem sido levado a cabo nos últimos anos, com a edição pela Academia das Ciências das transcrições dos forais portugueses, em 2 volumes. O primeiro é este, onde se insere o Foral de Ponte de Lima, e um outro que tem a mesma dimensão. É, pois, com todo o gosto que eu volto a este tema e que volto ao tema do Foral de Dona Teresa e o Foral de Ponte de Lima. Naturalmente que algumas das coisas que irei dizer podem constituir alguma repetição, mas eu tentarei fugir disso. Estamos, pois, a iniciar a celebração dos 9 séculos da outorga do Foral de Ponte de Lima. Para compreendermos o alcance do acontecimento, temos todo o interesse em conhecer o momento histórico no seu enquadramento local, peninsular e europeu, assim como os principais intervenientes no ato, as suas motivações e os seus objetivos. A Europa estava numa era de expansão que se iniciou no século X e continuou ao longo dos séculos XI e XII, com evidentes reflexos na demografia e no florescimento económico, mas também no quadro social e cultural e nas atividades guerreiras, com naturais repercussões na vivência religiosa.
Ao longo dessa via que viria a designar-se como Caminho de Santiago, das paragens da atual França, esse movimento estendeu-se ao norte da Península Ibérica e daí a todo o seu território. As populações que se tinham refugiado nas montanhas setentrionais sentiram necessidade de voltar aos espaços que desde a invasão tinham ficado sob o jugo dos muçulmanos. A recuperação desses espaços, que tem sido designada como Reconquista, tornou-se mais fácil com a decadência do Califado de Córdoba e a sua divisão em reinos de menor extensão territorial, designados como taifas. Das terras de além-Pirineus vieram os monges, que se afadigaram a reavivar a fé dos cristãos e a renovar a organização eclesiástica, incluindo o restauro das antigas dioceses, a cópia dos livros litúrgicos para substituir os do rito moçárabe após a adesão do reino hispânico ao rito latino. De ascendência franca eram os grupos de comerciantes e mesteirais, numa só palavra, os burgueses, cuja atividade encheu de vida os antigos centros urbanos, ou aqueles cuja criação se ficou a dever à sua presença ao longo das vias de comunicação. Vieram também os nobres que se dedicavam às atividades guerreiras, naturalmente com o objetivo de obter honras e proventos e, sobretudo, de adquirir terras para o seu domínio. Foi nesse contexto que, no século XI, chegou à Espanha, animado pelo ideal da cruzada contra os almorávidas, Henrique da Borgonha, audacioso guerreiro, aparentado com o rei da França e com as famílias mais em destaque na Europa. Nascido por volta de 1069-70, Henrique era, ao que se sabe, o mais novo dos 7 filhos do duque Henrique da Borgonha. Este, por sua vez, era irmão de Constança, que depois de enviuvar de Hugo II, conde de Chalon, viria a casar com o rei de Leão, Afonso VI. Era natural que, por essa razão, o jovem Henrique fruísse de uma grande simpatia na corte leonesa. Além disso, era neto do duque Roberto I e de sua esposa Elie de Semur, irmã do grande abade São Hugo de Cluny. Com ele, também da França, veio Dom Raimundo, terceiro dos 8 filhos do conde de Borgonha, Guilherme I, e de Estefânia de Barcelona. Raimundo era irmão de Guy, que foi arcebispo de Vienne e viria a ser eleito Papa com o nome de Calixto II, funções que exerceu de 1119 a 1124, ao que parece autor do célebre Codex Calixtinus, em que se baseou em muito, digamos, a propaganda de Santiago de Compostela. Tanto Raimundo como Henrique foram bem acolhidos na corte e desempenharam importantes missões ao serviço de Afonso VI. Ao pensar no casamento das suas filhas Urraca e Teresa e no futuro do seu reino, o monarca pôs os olhos nos 2 borgonheses. Tem-se dito que o facto de Afonso VI ter dado a mão de Urraca, sua filha legítima e por isso mais próxima do trono, a Dom Raimundo, correspondia ao reconhecimento de que este possuía qualidades superiores a Dom Henrique. É, porém, mais lógico pensar que se alguém devia ser estimado na corte era Dom Henrique, especialmente por causa da sua proximidade familiar com Dona Constança. Mas foi também esta relação de parentesco que ditou o seu casamento com Teresa. Com efeito, sendo Urraca filha da rainha Dona Constança e Henrique, filho de Henrique, duque da Borgonha, irmão de Constança, os 2 jovens eram primos direitos, o que impediria o seu casamento à luz do direito canónico. Dona Teresa tem sido descrita como uma infanta de grande beleza, por todos reconhecida como inteligente, empreendedora e de grande tenacidade. Ao que transparece dos documentos, segundo os entendem alguns investigadores, não era, porém, simplesmente uma filha legítima de Afonso VI, resultante de uma relação extraconjugal ou de um concubinato,
mas, presumivelmente, filha de um verdadeiro casamento do rei com Ximena Muniz, posteriormente anulado por razões canónicas. Segundo a prática desse tempo, os filhos dos casamentos assim anulados continuavam a ser tratados legalmente como filhos legítimos. Com a mão da infanta Teresa foi entregue ao conde Dom Henrique o condado portucalense de que assumiu o governo e a defesa contra os ataques dos almorávidas. Quando Dom Henrique faleceu em Astorga, a 30 de abril de 1112, os destinos do condado portugalense ficaram nos braços de Dona Teresa. A partir dessa altura deixa de existir a primeira razão que a tinha levado a estar ausente do território por longas temporadas, o acompanhamento do seu marido na corte ou nas campanhas militares de Afonso VI. A falta de preparação militar iria, porém, ser a principal limitação do seu governo, colocando-a na dependência dos próceres, ora portugalenses, ora galegos. Por volta de 1117 foi-lhe reconhecido o título de rainha, ao que parece no célebre concílio, nessa altura realizado em Burgos, título que passou a usar sistematicamente nos seus documentos, pelo menos a partir de 1120. Enquanto a sua principal preocupação eram as incursões dos morávidas a sul, a norte vemos Dona Teresa ocupada em delimitar as fronteiras do reino, esforçando-se por incluir nele a Límia e uma parte substancial do Val do Minho, de Tui a Ourense, enquanto Dona Urraca procurava afirmar o seu poder na Galiza e conter as ambições da irmã. Segundo refere a história compostelana, ainda em 1121, acompanhada por Dom Diogo Gelmires com o seu exército... Precisava de um bocado de água. Desculpem. Portanto, em 1112, acompanhada por Dom Diogo Gelmires, Dona Urraca invadiu Portugal, cercando Teresa em Lenhoso e dirigindo uma série de escaramuças contra os principais castelos a norte do Douro, antes de regressar à Galiza. Mas Dona Teresa, recuperando-se do ataque sofrido, talvez no mesmo ano, invadiu o sul da Galiza, reavendo o Vale do Minho. Em sequência, outorgou aos habitantes de Ourense, em fevereiro de 1122, uma carta em que os colocava sob a sua proteção. Traz a data de 21 de agosto de 1124 um documento de que não conhecemos o original, segundo o qual, nessa data, fez aos monges Arnaldo e seus companheiros a doação e coutamento de um território na Rovoira Sacrata, em Monte de Ramo, província de Ourense, dando início ao mosteiro que viria a ser designado com esse nome, a Ribeira Sagrada. O documento, que tem sido considerado uma falsificação, o que ainda não é certo, é conhecido através de uma cópia muito próxima da época, pelo que, mesmo sem garantias de autenticidade, não será totalmente desprovido de interesse histórico, como se verá a propósito do relacionamento entre Dona Teresa e o Conde de Trava. A sul do Rio Minho mereceu-lhe atenção o corredor viário que atravessava o rio em Ponte de Lima, assim como o que percorria o Val do Vez, onde a principal instituição que então exercia alguma influência no território seria o Mosteiro de Ázer, que por carta de 2 de setembro do mesmo ano doava à sede de Tui com todo o seu couto. O bom relacionamento com o bispo de Tui, diocese cujo território se repartia por ambas as margens do Rio Minho, constituía uma peça fundamental da sua política. Na carta que exibe a data do seguinte dia 4 de setembro de 1125, fez doação ou confirmou e coutou à mesma sé a posse de algumas áreas territoriais situadas a norte do Lima,
as igrejas com os respectivos bens fundiários de Santa Maria de Arcozelo, São Cristóvão da Labruja, Santa Maria de Vilar de Âncora, Santa Eulália de Vilar de Mouros, Santa Maria de Colina em Coura, Santa Maria de Passou em Valdevez, São Salvador da Gândara, São Paio de Paderno na margem do Minho e ainda a vila de São Pedro de Torre e São Vicente, que me parece estavam a Arcos de Valdevez. E concedeu outros privilégios, como a isenção de portagens do pão, vinho, cereais, animais, artigos de vestuário, a faculdade de apacentar os gastos sem pagamento de montádigo e os direitos relativos a uma grande extensão do Rio Minho, assim como a travessia fluvial em Tui, incluindo o exclusivo da barca de passagem. A história compostelana refere as atividades assim desenvolvidas por Dona Teresa, enviando tropas para o norte do território e levantando novas fortificações, dizendo: invadia com exército armado os confins da Galiza e fazia edificar novos municípios para inquietar e devastar a pátria e lutar contra o rei. Entre esses municípios, entre aspas, que devem a existência a Dona Teresa, encontrava-se o de Ponte de Lima, localizado junto ao lugar onde se cruzava com o rio a mais importante via de ligação entre as áreas setentrional e meridional do Ocidente Peninsular, não podendo ser descurada num plano de defesa do território como localização apropriada para erguer uma barreira às hostes inimigas que descessem de Tui, como sucedeu na campanha de Dona Urraca em 1121 e como após a morte desta, em 1126, aconteceria na de Afonso VI, em 1127. Foi assim que a Rainha Dona Teresa, em 4 de março de 1125, outorgou o foral que transformou em vila a povoação de Ponte. E vamos passar a uma breve análise deste foral. Esta perdão. Esta é a fotografia da mais antiga versão do pergaminho com o foral, que naturalmente não é o da época de Dona Teresa, é o da confirmação de Dom Afonso II. Confirmação original. Além disso, da mesma altura em que foi feita aquela confirmação, ela foi registada nos livros da chancelaria de Dom Afonso II. Temos, em primeiro lugar, o recorte de uma das páginas do livro da chancelaria, normalmente designado como Forais Antigos, Maço 12, número 3, e depois, na outra gravura, uma fotografia de uma adenda aos chamados Forais Antigos de Santa Cruz. Nesse livro, que é uma nova cópia ordenada com outro critério dos Forais Antigos a que me referi, faltou o de Ponte de Lima e logo o escrivão ou outras pessoas da chancelaria notaram aquilo que faltou e então fizeram uma cópia dele num pedaço de pergaminho, recortaram-no e colaram-no na primeira página. Temos a transcrição que vocês depois verão nas atas, a tradução também e uma breve passagem sobre o texto. A invocação, a subscrição e a saudação não têm absolutamente nada de especial, para além dos Dona Teresa diz: estabeleço o decreto e determino firmissimamente como será para sempre, desde já. A palavra que usa é esta de cautum, é uma palavra que aparece no documento. O documento é relativamente pequeno, é, digamos, entre os forais portugueses, é um mimo, é uma preciosidade na sua dimensão, é um pequeno foral,
é muito sintético, muito ordenado, muito lógico, portanto, merece esse elogio. Mas mesmo assim, apesar dessa limitação contida, esta palavra aparece 3 vezes com sentidos diversos. Aqui, cautum quer dizer, acautelo, ou tomo cuidado para que seja assim para sempre. Depois, novamente a mesma palavra. Eu, rainha, faço couto. Aqui já significa que dá um estatuto especial aos homens a quem o foral se destina. E depois, então, descreve os limites desse couto. Dizendo, o seu termo parte pela foz do Trovela e por entre a vila de Sendim e a vila de Domês, não Domes, já vi escrito num livro publicado aqui há pouco tempo aí, Domes, é Domês. Domês era um nome que subsistia ainda há poucos anos, eu trabalhei lá, na paróquia da Feitosa, e designava, portanto, uma quinta que fica encostada à igreja do lado norte. Designa também um rego de água que abastece essa quinta e outras propriedades do mês. Do mês foi couto do Cabido de Braga e chegou a ser o nome da freguesia, que mais tarde veio a designar-se como Feitosa. Lendo esta descrição do termo, vê-se que o território afeto ao concelho de Ponte Lima era relativamente pequeno. Era o correspondente, mais ou menos, à atual paróquia ou freguesia civil de Ponte de Lima. Quer dizer, abrangia o espaço onde está a vila atual e aquele espaço ribeirinho que vai até ao Rio Trovela. Portanto, aquele espaço que as pessoas, indo na estrada daqui da vila até à ponte do Rio Trovela, vêm de um lado e do outro, aquele que vem é que era a vila de Ponte de Lima. Possivelmente acrescentado de um outro pequeno território, que era o território da atual freguesia de Arca. Naturalmente que este território não se manteria sempre. É um aspecto muito curioso, o dinamismo que é dado a esta povoação. Esta povoação transforma-se num centro que vai agregar a si outros territórios, até ao momento em que forma o concelho que existe na atualidade. Quais são esses territórios? O primeiro território foi a chamada Terra de São Martinho. A Terra de São Martinho era a terra, mais ou menos, grosso modo, podemos dizer, que é a área que corresponde ao concelho de Ponte Lima, na margem direita do rio Lima. Não confundamos com a freguesia de São Martinho, que é na margem esquerda, embora tenha havido inúmeras confusões a esse respeito. Eu não ouvi falar aqui, na palestra que houve aqui, a propósito do Fernando Pina, mas o grande culpado dessa enormíssima confusão foi exatamente o Fernando Pina na elaboração do foral da terra de São Martinho, em que misturou a terra de São Martinho com a freguesia de São Martinho, com a qual começa, aliás, o foral antigo, e depois outras freguesias, fazendo ali uma mistura, verdadeiramente se pode dizer que é de alhos com bugalhos. Mas a verdadeira terra de São Martinho, que os documentos antigos falam, era a terra situada na margem direita do rio Lima, que depois foi talhada a meio, metade
ficou a constituir a parte norte do concelho de Viana e a outra metade, a terra de São Martinho, colocada sobre a dependência de Ponte Lima e depois definitivamente anexada ao concelho de Ponte Lima. O resto do território, a maior dimensão, correspondia ao concelho de Penela, Penela de Albergaria, já anexado ao concelho no tempo de Dom Fernando, pelo rei Dom Fernando, mas não temos a certeza se essa anexação continuou durante muito tempo. De modo que só após a reforma administrativa de 1836-37 é que o concelho de Ponte Lima ganhou a dimensão atual, com as terras na margem direita do rio Lima e as terras na margem esquerda, que resultam da anexação da terra de Penela e de outras que não vou dar-me ao tempo de ler agora. Cinco minutos. Bem, eu vou passar muitas coisas que já, aliás, há coisas que já pensava passar à frente, mas agora passarei ainda mais. Terão oportunidade de as ver nas atas. Uma das coisas que caracteriza o Foral de Ponte Lima, como já disse, é a sua síntese, inclusivamente, na definição dos encargos e isenções fiscais atribuídas aos moradores. Não há nele a tabela de portagens que é característica dos concelhos medievais que nós designamos como burgos, ou daqueles que depois mais tarde irão receber forais que já são mais elaborados, mais complexos, como são os que receberam os forais segundo o modelo ou paradigma de São João de Nomão, assim como os do Grupo de Évora e até os forais de natureza ainda mais intensamente urbano, que tomaram como base o paradigma de 1179. As testemunhas. Convém dizer alguma coisa a este propósito, porque as testemunhas são poucas também, relativamente poucas, mas são importantes. Um é o Conde Fernando. Quem era o Conde Fernando? Era o Fernando Pérez de Trava. O Fernando Pérez de Trava, que já sabemos, era um prócer da Galiza, que teve uma importância muito grande na Galiza, mas depois, a partir da invasão, pelo menos coincide cronologicamente, a partir da data em que Dona Teresa invadiu o sul da Galiza, o Conde Fernando Pérez de Trava aparece sempre junto de Dona Teresa. E aparece não simplesmente como conselheiro militar, ele foi certamente o chefe militar em que Dona Teresa terá colocado o comando do seu exército, mas foi também um seu, digamos, íntimo, e de tal maneira que aquele documento a que nos referimos há instantes, que é a doação ao mosteiro, que deu origem ao mosteiro da Ribeira Sagrada, diz mesmo expressamente que ele era que os dois eram marido e esposa. Ora bem, o outro
a outra testemunha é o conde Gomizoni, o conde Gomes Nunes, que os linhagistas portugueses costumam designar como Gomes Nunes de Pombeiro. Embora descendente de famílias galegas e portuguesas, oscilou entre o condado portugalense e a Galiza, mas na parte final do reinado de Dona Teresa esteve também ao seu lado. Finalmente, outros personagens, o mordomo da Cúria, Paio Vasquez, Cisnando Ramires, governador da terra, era o rico homem aqui da zona da Ribeira Lima, e muitos homens bons, e Paio, o arcebispo de Braga, e finalmente Pedro, que era notário régio, já no tempo de Dom Henrique, era membro da colegiada de Guimarães. Passamos isto tudo à frente. E vamos à conclusão, só que me falta a página onde eu tinha escrita a conclusão. De qualquer modo, nós vemos, portanto, através daquilo que eu disse, fica claro o contexto em que foi outorgado o Foral de Ponte Lima, os personagens que nele intervieram. Dona Teresa organizou administrativa e defensivamente o norte do território, cujos limites ainda não estavam decisivamente definidos. Preocupou-se com a sua defesa a sul e a fixação da fronteira a norte. A organização das populações girava então à volta das antigas cidades episcopais e das novas povoações então criadas ou reconhecidas pelos primeiros forais outorgados no tempo do conde Dom Henrique, que eram a norte do Douro, Guimarães e Constantino. A sul, depois do pioneiro foral de São João da Pesqueira, ainda nos tempos de Fernando Magno, Sátão, Soure, Tavares, São Martinho de Mouros, Sernancelho, a que se juntaria, já depois de Ponte Lima, o de Ferreira de Aves. Integrou-se este movimento de reorganização territorial. Nele se integrou a concessão do Foral de Ponte Lima. Dona Teresa decidiu transformar o lugar numa povoação com interesse estratégico. Foi a única a gozar então desse estatuto a norte do rio Cávado, e no Baixo Minho apenas Guimarães desfrutava de um estatuto semelhante. É significativo que ainda nos primeiros tempos da nacionalidade, a primeira dinastia, o Minho apareça repartido em 2 almoxarifados, com as respectivas sedes em Guimarães e Ponte de Lima. Uma palavra, a outorga de Foral de Ponte Lima é um momento importante para a história do concelho. Foi importante, como vimos, inseriu-se na estratégia governativa de Dona Teresa e teve importâncias, uma repercussão muito grande no futuro, inclusivamente o facto de nós termos agora um concelho amplo, com capacidade para funcionar, do qual todos nos regozijamos com a celebração dos 900 anos de vida. Foi um prazer estar convosco. Obrigado, desculpem.